verdade, verdade. A palavra certa é roubo. É, triste, né, cara? Brasil sendo Brasil, né? Você sabe que sempre rolou isso, né? Parece que na época do Banestado também já tinha um rolo no INSS ali, né? Cara, vai ter rolo aí em tudo, né? A relação do É. Banestado com o INSS eu não conheço. Mas o Banestado mesmo, assim, né? O que é que deu no final do dia? Não sei se vocês já pararam pra olhar a lista de pessoas que tá no Banestado. Eu garanto que até pessoas que vocês conhecem, né? Enfim, não vou dar muita pista não. Que, assim, na época a família tinha muito dinheiro, vamos falar assim, né? A família lidava com dinheiro. E tá lá, né? O CNPJ, você falou assim, cara, o que tá acontecendo aqui? E não deu nada no final do dia. Movimentações aí mandando dinheiro pra fora através das contas CC5. Tem um relatório grande, você consegue dar um Ctrl F e ver os grupos que aparecem do Celso 3. São 3 volumes, mas cada volume dá umas 2.000 páginas. Aí você se pergunta, cara, não deu em nada isso daqui? Não deu em nada, deu em nada, deu em nada. Foi inclusive o caso, né, é o caso onde o Alberto Youssef é pego pela primeira vez. Moro acaba participando disso. É curioso, né? Você fala, pô, você assistiu aquela série O Mecanismo? Aham. Nossa, que loucura, hein? Pra quem não conhece a história do Brasil, aquele início parece meio estranho, né? Porque aquele início não tem a ver com a Lava Jato. Aquele início que o Celton Mello tá lá indo atrás do Alberto Youssef, aquilo é o Banestado. Ali não era a Lava Jato. E aí você vê que a série vai indo e vai mostrando assim o Celton Mello ficando meio doido das ideias, né? Tenta passar essa ideia e vai tendo aquele conflito familiar com a família dele, como se ele tivesse assim fissurado no trabalho e começa a vender a ideia que ele, assim, você que tá assistindo a série, você vê que ele realmente estava atrás do Youssef e você vê que o que estava sendo construído assim ao redor é como se ele tivesse pirado, como se ele tivesse numa paranoia, achando que o Alberto Youssef tá errado, quando na verdade ele não é. Isso é real. O Celton Mello, ele é o delegado chamado Gerson Machado. E tem até um vídeo, eu já cheguei a postar esse vídeo em 2021, da audiência, né? Tá lá Sérgio Moro sentado, terno preto, gravata preta, camisa preta, e os caras tratando o Gerson como se ele estivesse perseguindo o Alberto Youssef. E ele falando, rapaz, esse cara não tá entregando tudo, não tá entregando tudo, não tá entregando tudo. Não é pra ter delação premiada com ele. O tempo passou. Alberto Youssef entregou tudo ou não? Eu acho que não, né? Eu acho que o Gerson Machado tava certo. E aí ele foi perseguido, basicamente, no frigir dos ovos. Aí quando você para e pensa, rapaz, se lá atrás, Sérgio Moro, toda a sua turma lá da Lava Jato, o doutor Nolanhol também já estava nessa, se eles tivessem ouvido o Celso 3 e não tivessem concedido o benefício de delação premiada para Alberto Youssef não ia estar solto, né, para ser pego na Lava Jato. Talvez a Lava Jato nem tivesse ocorrido, até porque o Alberto Youssef, ele aponta, né, vários doleiros, que depois tem a Operação Farol da Colina, que vai lá, acho que prende 60 doleiros. Aí imagina, você tinha um mercado, eu acho que o Youssef devia conhecer os maiores doleiros, né? Uhum. Aí ele aponta, esses são os maiores. Se você prende todos os maiores e o Alberto Youssef fica livre, você meio que tá criando até um monopólio, né? Então quando você para, assim, pensa na atuação, no que aconteceu, você fica se perguntando, né? Ô Moro, poxa Moro, você é basicamente o pai da Lava Jato. Mas é muito louco isso aí, né? Porque são sempre as mesmas figuras, só que em situações diferentes. Inclusive essa do INSS agora, eles estavam falando que muitas dessas pessoas que eram donas dessas associações, que arrumavam os laranjas, que arrumavam os contatos, eram pessoas envolvidas na venda das vacinas pro Bolsonaro. Eram pessoas que estavam tentando colocar as vacinas dentro do governo. Então, assim, são sempre as mesmas pessoas dentro de Brasília, criando CNPJs diferentes, criando golpes diferentes, sei lá, esse careca do INSS aí, se for investigar a vida do cara, esse cara deve estar dando golpe lá em Brasília lá há mais de 30, 40 anos. No golpe dele primeiro aí, não é esse do INSS, é que o pessoal não, né? Ah, vamos descobrir isso aqui, vamos entregar só isso aqui, mas com certeza tem mais coisa. Você ouviu falar dessa relação dos caras do INSS com os caras da vacina? Então, isso daí eu vi. Eu só não quero afirmar, porque eu acho que esse cara aí, esse empresário, ele estava próximo de uma pessoa que
estava assim, no alvo dos 5 principais alvos da Polícia Federal, além do careca do INSS, assim, alvos que estavam realmente na cúpula do INSS. Eu só não vou lembrar agora qual é, eu não vou fazer uma afirmação imprecisa. Mas quando você fala, cara, basicamente são as mesmas pessoas de sempre. Quando você olha o núcleo duro do INSS, que foram 5 pessoas, que foi o Giovanni Batista, o Stefanuto, o Félix Fidelix, né, o André Fidelis, o Josimar da Silva e o Virgílio, que acho que é até o procurador. Quando você olha essas pessoas e você vai olhando assim as nomeações do Diário Oficial da União, a maior parte desses 5, que são os 5 assim, principais da cúpula do INSS, eles têm cargos, vários deles desde o governo Lula 1. Desde 2000 e pouquinho. Então assim, imagine, né? Imagine. Deixa eu ver, ó. O Stefanuto, ele tem nomeação aqui 2023. O Giovanni, ele tem a nomeação aqui em 2015, governo Dilma 2. Deixa eu ver outra aqui. 2003, aqui já era Lula. Quem é esse aqui? O Fidelis. O Fidelis tem nomeação de 27 de agosto de 2004, ou seja, governo Lula 1. Lula 1. Na época do Lando. O Virgílio tem nomeação de 2008, que é governo Lula, né? Dilma na Casa Civil. Tem outra nomeação aqui em 2011, também o Virgílio. Então você fala assim, o Jucimar tem nomeação de 2023, agora não era Lula. O Leonardo José Rolim Guimarães tem um de 2011, que é o governo Dilma 2. Assim, quando você vai olhando assim, o pessoal, quando você fala, pô, parece aí que são as mesmas pessoas, essas mesmas pessoas, mas você vê que é um negócio aí que, cara, a galera aí que tava na cúpula, tá aí na nomeação na era Lula desde 2004, alguns deles, e aí? Aí você fica até com medo, né? O que essa galera tava fazendo em 2004? E a gente tem que lembrar que quando tem nomeação de uma pessoa, não quer dizer que aquela pessoa apareceu naquele momento e ela existe a partir daquilo ali. O nome dela ela já tá participando de alguns movimentos, ela já tá fazendo um trabalho anterior, né? Ela já tá se destacando para depois vamos nomear esse aqui, que esse aqui chegou no merecimento dele, né? Então ele já tá fazendo rolo ali, já tem um tempão. E diversas dessas pessoas, elas ocuparam cargos no passado, no âmbito já do INSS, e era na época que você tinha, ou como secretário executivo, ou depois já ministro, o Carlos Gabas, que é o cara lá que é peça central da história dos respiradores. Você lembra lá, na época da pandemia, compraram os respiradores, pagaram adiantado e nunca chegou, o Consórcio Nordeste? O secretário executivo da época do Consórcio Nordeste era o Carlos Gabas. Foi o nome, basicamente assim, o único nome que chegaram a colocar na pauta do dia para votar se ia ou não trazê-lo para a CPI da pandemia. No início da CPI, Renan Calheiros falou de forma clara que ele jamais votaria nada que pudesse entrar em conflito de interesse com o filho dele. E o filho dele, né, fazia parte do Consórcio Nordeste dos Governadores. E o Renan Calheiros foi o voto decisivo para não convocar o Carlos Gabas. Então, assim, é complicado, né? Você fala, pô, não chamou o cara. Um caso aí que deve ter 2 semanas no máximo que Raquel Landim, que agora tá no UOL, falou que na época todo mundo viu que realmente era um problema e tal, mas diante do negacionismo de Bolsonaro, a imprensa não pôde se debruçar tanto, porque tinha coisas mais importantes, ou porque isso aí poderia até ajudar a narrativa de Bolsonaro. Então você vê, os caras sabiam que tinha algo errado, não falaram de propósito, porque tinha coisas mais importantes para ficar debatendo. Aí você fica se perguntando, né, poxa, quantos e quantos escândalos no Brasil às vezes acontecem, a gente nem fica sabendo porque a imprensa não quer contar, que é seletiva, que quer blindar, né, os amigos do rei. Então, mas eu me falo assim, quando a gente chega num caso desse, um escândalo dessa proporção, com essa, eu vou falar como se fosse um hediondo, que se abusa de pessoas que têm menor potencial de defesa, você chega nisso. Cara, quem é o chefe dessa casa aqui? Porque em qualquer lugar, alguém tem que ser responsabilizado. Se não sabe quem foi, o responsável é o chefe daquela sessão. Ah, se não é o presidente, então é o vice-presidente. Alguém tem que assumir esse papel, alguém tem que ir lá e pagar esse preço aí. Entendeu? Porque aí você pega também, cadê o vice? O presidente estava viajando então?
Quando o presidente viaja, o vice assume aqui? Como que tá acontecendo isso aí? O vice não sabe de nada, não viu? A gente tem vice-presidente aqui? Rapaz, é aquela coisa, né? De quem é a culpa. Não é do Lupe, que era ministro da Previdência. Não é do Lula, que é presidente do Brasil. Teve a culpa do INSS, né? Mas vocês pensam, e a culpa de quem? Até agora eu realmente não saberia, então, apontar quem é o culpado, né? Não saberia apontar. O atual ministro, que era o número 2, estava, inclusive, na reunião com o Lupe, quando uma das membros lá do conselho trouxe em reunião que estava nesse problema. Uhum. Trouxe em reunião, mais de uma vez até. Os caras estavam lá, então você fica, poxa, ainda que vocês não sejam, né, os pais do problema, pô, bicho, vocês foram avisados. Olha o tempo que levou. Se não fosse o jornalista do Metrópolis, Luiz Vassalo, que é quem realmente cai para dentro desse caso, a partir do final de 2023, começa a denunciar, vai denuncia, e a Polícia Federal, né, da CGU, mostra que foi a partir das denúncias do Luiz Vassalo que esse caso vai tomando proporção. Se não fosse esse jornalista, talvez a gente nem estivesse aqui, a gente discutindo isso. Talvez o caso tivesse aí, o povo tivesse tendo o seu dinheiro continuando sendo descontado por mais não sei quantos anos, até que realmente a coisa tomasse uma proporção maior e sei lá, não tivesse mais como, sei lá, não ganhar espaço na imprensa, num debate público. Mas até o momento é essa pergunta, né? Quem é o culpado? Até agora ninguém é culpado de nada, né? Eu sei que não é o aposentado. A culpa não é do aposentado, né? Pelo menos isso aí, eu acho que ninguém vai achar que a culpa é dos velhinhos. E é muito louco o jeito que vai ficando descarado, né? Tipo, começa com um desconto de consignado, aí de repente o pessoal já tá falsificando assinatura de aposentado para fazer o desconto sem autorização nenhuma, né? E de um ano para cá isso dobra no Brasil. Como assim, velho? Aí você vê que se pedir a biometria, depois meio que não precisa mais pedir biometria. Você vê os próprios ministros do Tribunal de Contas da União brigando entre si, porque teve um ministro aí que por diversas vezes adiou colocar em pauta aí algumas discussões. Aí até curioso, eu tava fazendo um vídeo na hora, assim, gravando o vídeo, né? Eu falei ao ministro, eu sei mais ou menos como é a indicação pro TCU. Eu sei que muitas vezes o cargo ou é indicação do presidente ou é indicação do Congresso. O Congresso tem essa prerrogativa, né? Às vezes a Câmara indica, às vezes o Senado indica o ministro do TCU, Tribunal de Contas da União. Na minha cabeça tinha que ser alguém, sei lá, ou formado em Direito, ou formado em Contabilidade, já que você vai estar lidando com contas. Esse ministro que foi protelando e tomou a chamada do Bruno Dantas, que é o presidente do TCU, ele é formado em Medicina Veterinária, pela UFBA. Né? Ele não tem outro curso de formação, não. A priori ele só tem esse nem mesmo, né? Aí você fica perguntando, pô, o cara é veterinário, tá no TCU, aí. Que onda, né? É o Tribunal de Contas mais importante do país. É veterinário. Nada contra os veterinários, eu só não vejo uma relação direta, né, entre essas áreas. Parece muito mais uma indicação política do que qualquer outra coisa. Então, assim, vai se somando, assim, a quantidade de problemas que você fala, pô, o que tá acontecendo, né? Aí você vê que as entidades, elas inclusive pediram para diversos dos seus processos serem julgados por esse ministro. Lá vai aquelas confusões do Brasil, né? E aí, no final do dia? Pra onde é que a gente vai? Onde é que a gente vai chegar? Então, tem que medir as palavras, né? Que o Brasil tá meio problemático também. Não vamos sair afirmando nada. Toma cuidado. Então, então não vou nem falar o que eu ia falar agora. Cuidado. Eu ia falar, eu vi um monte de vezes os ministros posicionando ali, falando assim, dou prazo de tantos dias aqui pra fulano de tal me esclarecer isso aqui. Vou dar prazo de tantas horas, fulano de tal, vem cá você, me explica isso aqui em tantas horas. Os ministros não estão preocupados com isso, não? Eles estão aposentados já? Esse seu questionamento foi feito pelo Estadão. Essas pessoas aí que a gente não vai citar o nome, né, mas são pessoas muito poderosas. O Estadão pergunta, né, por que vocês estão calados? Logo vocês que todos gostam de comentar, né, sobre a política do dia a dia. Carlos Andreasa é quem puxa esse coro aí no Estadão. Ele faz essa pergunta, né, eu não vou ter também a resposta. Se a imprensa não tem, eu não tenho. Entendi. Isso aqui está observando, né? Não, e assim, eu só perguntei assim, né? Porque eu sei que eles têm muitas ocupações, eles têm várias demandas ali. Até a gente viu um dia um número louco, né? De, sei lá, de... Não sei se são
18 ou 30 casos que eles avaliam por dia ali dentro do Supremo. Eu falei, pô, os caras trampam pra caralho, mano. Então, assim, não tô cobrando nada deles, não. É só pra saber se já chegou lá, se você tinha alguma informação sobre isso. Mas quem sou eu, né? Ô, Kim, o Lupe já tinha escândalos com ele no governo Dilma, né? Ele foi ministro do Trabalho no governo Dilma, né? Pois é. E caiu e voltou, né? E essa questão do Lupe é outro ponto curioso. Pelo menos assim, eu quando vi a questão do Lupe, quando eu vi que o Lupe não caiu no primeiro dia, eu fiz um tweet já no dia 24 de abril, no dia seguinte, eu falei, o Lupe não vai cair porque Lula precisa manter um cordão de proteção em relação ao Ciro Gomes. Porque Como Lupe assim? é o presidente Ué? do PDT. O Lula não pode te dar o luxo de chegar na eleição de 2026 tendo um candidato pela esquerda. Não pode mais se dar esse luxo. A situação do Lula está, assim, tá muito preocupante para ele, né? Vem perdendo muito apoio. Então, o Lula vai manter o Lupe até o limite, porque ele não pode demitir o Ciro Gomes. Agora, isso não significa que o Lula não possa terceirizar, né, os ataques. Bota para Globo e para cima do Lupe para gerar um clima insustentável e o Lupe pedir demissão. Aí o Lula falou, irmão, eu não te demiti. O que pediu para sair. Então, assim, chegar em 2026, não vem jogar contra mim e não vá dar legenda pro Ciro Gomes. Que é um dos medos do Lula. Não pode ter o Ciro na eleição. Não pode ter. Já pensou com o Ciro na eleição? Vixe, Maria.